Olá, amigos do canal Vanguarda Espírita. Em Noções Elementares do Espiritismo, no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, lançado em 1859, nós vamos falar sobre a identidade dos espíritos. Uma vez que no meio dos espíritos se encontram todos os caprichos da humanidade, não podem deixar de existir entre eles os ardilosos e os mentirosos. Alguns não têm o menor escrúpulo de se apresentar sob as mais respeitáveis nomes, com o fim de inspirarem mais confiança. Devemos, pois, abster-nos de crer de um modo absoluto na autenticidade de todas as assinaturas dos espíritos. Como são espíritos ardilosos, como diz o texto de Allan Kardec, devemos realmente desconfiar desses nomes, que são nomes incríveis, porque não podemos comprovar. Os espíritos estão colocando ali o nome que eles querem, que eles desejam, muitas vezes com uma grande satisfação de estar enganando quem imagina que ele seja a pessoa evocada. A identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático, sendo muitas vezes impossível verificá-la, sobretudo quando se trata de espíritos superiores, antigos relativamente à nossa época. São espíritos que não conhecemos, são espíritos que dão nomes de, muitas vezes, seguidores de uma doutrina ou de uma seita, ou religiosos antigos, ou políticos antigos, que não temos acesso, não conhecemos o seu currículo, não conhecemos absolutamente nada de real sobre este espírito que está se comunicando. Entre os que se manifestam, muitos não têm nomes para nós. Mas então, para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o nome de um espírito conhecido, da mesma categoria da época em que ele viveu. De modo que se um espírito se comunicar com o nome de Pedro, por exemplo, nada nos prova que seja precisamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como outro da mesma ordem, como ainda um enviado seu. A questão da identidade é, neste caso, inteiramente secundária, e seria pueril atribuir-lhe importância. O que importa é a natureza do ensino, se é bom ou mau, digno ou indigno da personagem que o assina. É exatamente o que nós já comentamos em outros vídeos. A natureza da comunicação diz muito do médium e diz muito do espírito. Por isso, precisamos sempre pesquisar, precisamos entender que, como diz o texto de Allan Kardec, se existem espíritos ardilosos, cabe a nós a verificação para que não venhamos a cair no ardil. A identidade é de mais fácil verificação quando se trata de espíritos contemporâneos, cujo caráter e hábitos sejam conhecidos, porque é por estes mesmos hábitos e particularmente da vida privada que a identidade se revela mais seguramente e muitas vezes de modo incontestável. São espíritos, então, conhecidos, que são contemporâneos e que podemos comprovar através da sua maneira de se comunicar, através de fatos que ele revela, ser realmente esse espírito que está se comunicando, aquele que deu o nome, dizendo: eu sou este ou aquele fulano. O espírito revela sua identidade por grande número de circunstâncias, patenteadas nas comunicações nas quais se refletem seus hábitos, caráter, linguagem e até locuções familiares.
Ela se revela ainda nos detalhes íntimos em que entra espontaneamente com as pessoas a quem ama. São as melhores provas. É muito raro, porém, que ele satisfaça perguntas diretas que lhe são feitas a esse respeito, sobretudo se elas partirem de pessoas que lhe são indiferentes com o intuito de curiosidade ou de provar se ele é mesmo a pessoa que ele diz que é. O Espírito demonstra a sua identidade como quer e pode, segundo o gênero de faculdade do seu intérprete. E às vezes essas provas são abundantes. O erro está em querer que ele as dê. Nós não temos a imposição sobre os espíritos. Não podemos obrigá-los a revelar tal ou tal coisa. Que eles digam onde estão, o que fazem ou como é exatamente o lugar, o local em que estão vivendo. Mas, neste texto, Allan Kardec nos coloca a necessidade de tomarmos cuidado nas identificações mediúnicas de espíritos que assinam nomes famosos, de espíritos que não conhecemos e de espíritos também que não são do nosso conhecimento as suas informações. Muito obrigado a todos, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, toque no sininho para esperar mais novidades.